Em Dia com o Ceará, o mais completo informativo do estado, o mais completo informativo do estado, no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. As críticas do ex-ministro Ciro Gomes à senadora cearense Janaína Farias, do PT, que assumiu a vaga de Camilo Santana, ela é segunda suplente do Camilo Santana, e com o pedido de licença da primeira suplente, Augusta Brito, Janaína Farias assumiu a vaga do Senado lá em Brasília. E o ex-ministro Ciro Gomes, na semana passada, em uma entrevista, fez críticas duríssimas a Janaína Farias, onde, de certa forma, ele desqualificou a Janaína Farias como não tendo competência para assumir o Senado Federal e usando palavras aí bem pesadas que incorreram aí quase uma misoginia, né, Teran? E essas falas do ex-ministro Ciro Gomes realmente pegaram muito mal lá em Brasília, tanto é que a bancada feminina no Senado Federal enviou um documento para o presidente Rodrigo Pacheco, uma moção de repúdio às falas do ex-ministro Ciro Gomes. Aqui no Ceará, na Assembleia Legislativa, uma repercussão bastante negativa, com a bancada governista tecendo várias críticas contra Ciro Gomes, acusando ele de misoginia, de não suportar ver mulheres no poder. De qualquer forma, né, terá um posicionamento por parte do ex-ministro Ciro Gomes bastante deselegante, digamos assim, no mínimo, com uma política mulher que chega ao Senado Federal. Olha, a misoginia da fala dele está configurada. As ofensas gravosas, gravíssimas que ele fez a Janaína, ela não é merecedora. A Janaína está no cargo de senadora de maneira legítima. Ela é a segunda suplente, a primeira suplente que estava no exercício tirou licença para que ela assumisse, e não há nada errado com a posição que ela está ocupando hoje no Senado da República, representando legitimamente o estado do Ceará. O problema do Ciro é com o Camilo, um ódio que ele passou a nutrir pelo ex-governador, hoje ministro da Educação, com o qual ele não sabe lidar. E a partir daí, visando atingir Camilo, ele ofende qualquer um, tudo e todos. E foi o que ficou muito evidenciado na fala do Ciro Gomes. Se percebe nele um homem magoado e se percebe também uma recusa da parte dele de esclarecer, afinal, o que foi que aconteceu que fez o Ciro mudar de posição tão repentinamente. Até porque é um ex-aliado, né? O Camilo Santana é um ex-aliado do ex-ministro Ciro Gomes. E há muito pouco tempo ele vivia dizendo que o Camilo era nosso maior líder. O que mudou? Porque o Camilo, pelo que se percebe em público, continua a mesma pessoa. Inclusive, é bom lembrar que essa raiva do Ciro em relação ao Camilo começou quando houve o rompimento entre o PT e o PDT na escolha do candidato a governador do estado. Quem foi que rompeu um acordo que estava firmado já? Foi o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes e o Camilo Santana fizeram um acordo político tão bom para o PDT que o Camilo abriu mão do cargo de governador para ser candidato a senador, e o partido do Camilo, o Partido dos Trabalhadores, abriu mão da cabeça da chapa para colocar Isolda Sela, que então era do PDT. É uma conduta abjeta do Ciro Gomes, que só rende negativamente para ele e que mostra um político no ocaso e que parece inconformado com isso. No que isso vai dar e onde isso vai levar? O que se prevê é o que já se comenta nos bastidores. Janaína Farias e Camilo Santana vão entrar na fila daqueles que processam Ciro Gomes por injúria, calúnia e difamação. Detalhe, vão ganhar os processos. Assim como ganhou José Serra, assim como ganhou Lúcio Alcântara, Fernando Collor de Mello, e assim como ganhou o recordista de processos vitoriosos contra o Ciro Gomes, o deputado federal Eunício Oliveira. E com um detalhe, viu, Teran? A gente viu que as palavras utilizadas pelo Ciro para desqualificar a Janaína Farias foram tão pesadas que deu para perceber na Assembleia Legislativa um certo constrangimento da defesa feita pelos seus aliados, exatamente a bancada que é ligada
ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, e também ao ex-prefeito Roberto Cláudio. Claro, porque eles sabem que ele passou do tom, eles sabem que aquilo, inclusive, tem um potencial até mesmo de prejudicar o prefeito Sarto, que tem procurado o tempo todo fazer uma agenda positiva, que é uma pessoa de uma conduta moderada e que jamais utilizaria esse tipo de termo. Aliás, não tem ninguém na política cearense atual que faça e diga as coisas que o Ciro Gomes está fazendo. Movido por quê? Por mágoa pessoal, mas se é pessoal, pior ainda para ele, porque significa que ele é uma pessoa que não tem controle emocional, não tem controle daquilo que o desagrada, e acha que aquilo que o desagrada tem que ser jogado no ventilador para todo mundo, como se fosse do interesse geral. O resultado disso é um ocaso político de uma pessoa que cada vez mais vai ficando na irrelevância. Essa é a realidade. É triste ter que constatar isso com uma pessoa que tem a bagagem e a história do Ciro Gomes. Mas ele é o cara que atira o tempo todo nos próprios pés.